Bom, pessoas, então vamos para a resolução de mais um exercício. O exercício 3 da página 63, ele fala o seguinte: calcule a quantidade de calor necessária para transformar, sob pressão normal, 200 gramas de água. Então veja bem, quer saber uma quantidade de calor, então no caso é uma quantidade de calor total, para transformar 200 gramas de água, 200 gramas de água a 80 graus Celsius, a temperatura inicial 80 graus Celsius, em vapor de água a 100 graus Celsius. Então ele quer que transforme essa quantidade de água que estava quente já, né, até ficar mais quente no caso, né, e mudar para vapor. E ele fala aqui que o calor latente de vaporização é 539,6 calorias por gramas. E uma outra informação que ele não deu, que a gente vai precisar, é o do calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Tudo bem? Então, para a gente resolver essa questão, né, como a gente está tratando da água, então a gente sempre, né, neste conteúdo é interessantíssimo você montar um gráfico. Aqui você coloca a sua energia e aqui a sua temperatura, graus Celsius, e aqui em calorias, tá? Então vejam bem, sobre a água, certo? Você tem que saber a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. A água, a temperatura de fusão é 0 e a de ebulição é 100, tudo bem? Então a água é a mesma coisa. Essa maneira de resolver você só tem que fazer para toda a substância. Como a água é 0 e 100, já coloquei. Beleza. Agora o meu problema, eu tenho a água começa em 80 graus Celsius. Certo? Ou seja, eu aqueço a água, aqueço. Chega em 100, ele se transforma. Vai para 101? Não vai. Vai para outra temperatura? Não vai. Pronto, então meu gráfico já está montado. Certo? Ou seja, aqui eu tenho Q1 e aqui eu tenho Q2. Então, minha quantidade de calor total vai ser Q1 mais Q2. Então, minha quantidade de calor total vai ser igual a Q1, tem uma variação de temperatura de 80 até 100. Então, vai ser o Q macete, por conta da variação de temperatura. E o Q2 é onde transforma, certo? Se ele transforma, é o que mole, tudo bem? Então, minha quantidade de calor total vai ser igual a minha massa, 200 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura é a final, menos a minha inicial. Mais a minha massa, 200. E o calor latente de vaporização, 539,6. Então, resolvendo essa matemática básica, né, vai ser 200 vezes 1 vezes 100 menos 80, vai me dar 20, mais 200 vezes 539,6, certo? Então, 200 vezes 1, 200 vezes 20, vai me dar 4.000, mais 200 vezes 539,6 vai me dar 107.920. Então, minha quantidade de calor total para aquecer essa água até 100 graus Celsius e ela se transformar em 100 graus Celsius, tudo bem, vai ser de 111.920 calorias, ou seja, eu vou precisar dessa quantidade de energia para aquecer essa água de 80 graus Celsius até 100 graus Celsius.